O resultado do SAEB 2019 saiu. O que faremos nesse período de pandemia? Esse é o tema do vídeo de hoje. Aproveita! Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreve agora! Deixa seu like, deixa seu comentário e vamos sim refletir sobre um tema tão importante. O resultado do SAEB 2019 saiu esta semana. E aí o que é que acontece? Todos os municípios e os sistemas de ensino correm para saber se atingiram as metas previstas pelo próprio SAEB. O que é SAEB? Sistema de Avaliação da Educação Básica, que vem com toda uma organização com as normas para que os sistemas de ensino se preparem os estudantes para esta avaliação externa. Paralelo a todo esse sistema, nós tivemos por muitos anos com o nome de IDEB, ainda chamamos de IDEB, e que agrega o sistema como um todo. O IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Analisando alguns índices de alguns municípios, percebemos que nossos índices, de uma forma geral, eles ainda continuam baixos, especialmente nos anos finais do ensino fundamental. Vou falar aqui do município que eu trabalho, que sou funcionária pública há quase 30 anos, sou gestora de uma escola há poucos meses que municipalizou. E aqui em Feira de Santana, como é que está o índice com esse resultado 2019? Nós atingimos a meta dos anos iniciais, não é? Que era 4,8, então nós saímos de 4,4 e fomos para 4,8. E os anos finais estamos longe de atingir. Nós estávamos 3,6, ficamos agora 2019 com 3,7. Teríamos que estar com 4,6. E colocando essas metas para cada sistema de ensino, para cada escola, nós ainda estamos em níveis muito baixos, porque pelo menos que a gente consiga chegar no nível 6, mas na maioria dos municípios isso está distante, mesmo que algumas escolas cheguem, mas a título de sistema de ensino ainda está muito distante, olhando para o nosso estado. Estou falando aqui da Bahia apenas, né? Feira de Santana, como eu já mostrei, os anos finais é uma grande preocupação. E percebendo esse cenário, analisando esses índices, esse resultado que saiu essa semana, a gente fica a se perguntar, nesse período de pandemia, temos o que comemorar, mesmo aqueles municípios e escolas que atingiram a meta prevista para 2019? Por que eu estou fazendo esse questionamento? Com a pandemia, os sistemas de ensino, em especial as escolas públicas, teve grandes prejuízos, né? Quem está na escola particular talvez teve menos, pela questão socioeconômica também das famílias que frequentam as escolas particulares. Mas falando das escolas públicas, a pandemia veio escancarar a desigualdade social, veio escancarar toda a vulnerabilidade. E a gente fica pensando, e agora? Por mais que nós, isso se colocando no lugar de um sistema de ensino de uma escola, que atingiu a meta, não a meta que realmente tem que atingir, mas a meta prevista para 2019. O que vamos fazer agora, né, com os estudantes que não estão desenvolvendo nenhum tipo de atividade não presencial? O que fazer com os estudantes que estão desenvolvendo, mas com uma série de fragilidades? Fragilidades porque às vezes não tem como usar o recurso tecnológico, fragilidades porque o kit pedagógico que não é online
chega para a família orientar e muitas vezes a família não dá conta. Então são muitos aspectos a levantar. Uma outra coisa para pensar é o seguinte: sem pandemia, o que é comum os municípios fazerem? Se preocupar muito com essa formação do SAEB no ano que vai ser cobrada. E também fazer uma formação específica para o tipo de prova que o SAEB cobra, não é? Mas o que é que deve ser feito realmente? É um trabalho com uma proposta curricular que traga as competências e habilidades, que traga os descritores previstos pelo próprio SAEB e isso seja desenvolvido em todos os anos do ensino fundamental. Mas isso não acontece na prática em muitos dos municípios e em muitas das escolas. Aí eu trago aqui para vocês, nesse período de pandemia, com todos esses prejuízos que a educação está passando, vamos sim retornar, porque tudo isso vai passar. E quando retornarmos, a gente precisa olhar para o sistema de avaliação da educação básica, para esse índice que é o IDEB, com um olhar ainda muito mais aprofundado. Os 3 pareceres aprovados agora, nesse período de pandemia, pelo Conselho Nacional e pelo Ministério da Educação, que é o parecer 5/2020, o 9/2020 e o 11/2020, prevê lá o tempo inteiro, né, a questão da avaliação formativa e diagnóstica. Então, a gente precisa realmente olhar para a avaliação nessa perspectiva de formar o sujeito o tempo inteiro, de forma contínua, ter diagnósticos contínuos para assim gerar uma somativa. E a pergunta fica: será que teremos SAEB em 2021? E é uma pergunta assim para se pensar, porque o Enem, que também é uma avaliação externa e faz parte do SAEB, porque o SAEB é o Sistema de Avaliação da Educação Básica e o ensino médio faz parte da educação básica, ele não foi cancelado agora 2020. Está aí uma previsão por conta da pandemia para se fazer o Enem lá para janeiro de 2021. Se o SAEB ele acontecer em 2020 para o ensino fundamental, precisamos sim trabalhar fortemente a avaliação e diagnóstica. Os pareceres falam disso, de um diagnóstico muito detalhado no retorno. Nós precisamos ter de forma muito precisa o que é que os estudantes fizeram e aprenderam nesse período de pandemia, e aqueles que não fizeram nada vai precisar da nossa maior atenção. Não estou aqui dizendo que defendo que tenha o sistema. O que eu estou dizendo aqui é que se esse sistema vier, se o SAEB for colocado para 2021, para os sistemas de ensino, que seja um olhar muito do diagnóstico, inclusive para saber e ter uma previsão dos danos que esse período de pandemia causou e tem causado na educação brasileira. São muitos os danos. São muitos os prejuízos. A nossa pergunta inicial para o tema do vídeo é: o resultado saiu e o que faremos nesse tempo de pandemia? O que nós deixamos aqui é o seguinte: olhar para a meta que foi alcançada ou que não foi alcançada, já elaborar um planejamento que envolva uma reorganização de currículo com contínuo 2020, 2021, 2022, já prevendo essas competências e habilidades e os descritores para trabalhar em todos os anos do ensino fundamental. Se vier o SAEB 2021, que seja na perspectiva diagnóstica, mas que esse resultado venha abrir ainda mais os olhos de nós professores, dos dirigentes dos sistemas de ensino, para entender que, sem pandemia, não obtivemos os resultados que desejamos, imagine pós-pandemia. Então temos que olhar ainda mais de forma criteriosa para o processo de avaliação que está por vir. Isso independente dessa avaliação externa.
Então a gente deixa aqui essa grande reflexão. O que os estudantes devem aprender deve ser ano a ano. Uma avaliação externa, que é no final dos anos iniciais, no final dos anos finais e no final do ensino médio, que é o caso também do Enem, é a sistematização de tudo que foi aprendido e desenvolvido por uma etapa. Com a pandemia, nós ainda vamos descobrir o que é que esses estudantes vão precisar depois de tantos meses ou até um ano que não sabemos quando voltaremos. Quais foram os prejuízos reais. E que se vier o SAEB 2021, que a gente lute por um SAEB do ponto de vista diagnóstico. Principalmente para a gente ter a descrição do que realmente os nossos estudantes irão precisar pós-pandemia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Conte sempre com sua colega Ana Virgínia, gestora de convivência. E mais uma vez, se não se inscreveu no nosso canal, se inscreve agora, deixa seu like, deixa seu comentário e até o próximo vídeo, meus amores!